Agora, saiu aí na agência JB, está aqui, um artigo do Ives Gandra muito bom sobre o crescimento da cristofobia. Tá certo? Ele mostra que esse negócio de perseguição a cristão no mundo já está alcançando proporções alarmantes. Pior é o seguinte, é que existem dois tipos de perseguição. No mundo islâmico e comunista, você tem a perseguição física, você tem a matança direta. Mata, prende, né? Expulsa. E no Ocidente, você tem o cerco legislativo cada vez mais engenhoso, cada vez mais astucioso, porque eles sabem que eles não podem entrar, vamos dizer, num ataque direto, não pode proibir a religião, como se fez na União Soviética, né? Porque vai ter uma reação popular muito grande. Então o que você faz? Você cria pequenas legislações e pequenos regulamentos que vão pouco a pouco tornando impossível o culto religioso. Leis que obrigam o indivíduo, o crente, a agir contra a sua religião. Por exemplo, está lá a instituição católica, agora a instituição católica é obrigada a distribuir camisinha e anticoncepcional. E é obrigada a indicar clínicas de aborto. Então você impõe ao indivíduo o dever de violar a sua consciência religiosa. Se ele não violar a consciência religiosa, ele vai para a cana. É uma técnica que já foi usada no tempo da Revolução Francesa, em que eles fizeram um juramento, quer dizer, obrigava o clero a jurar fidelidade a um governo que era antirreligioso, anticristão. E quem não jurava fidelidade era expulso do próprio clero. Por quê? O governo assumiu o controle do clero, de maneira que os padres, todo o dinheiro que eles recebiam para o seu sustento, vinha do governo e não da igreja. O governo tomou todos os bens da igreja, a partir daí ele pagava um salário para os padres. Então, padre virou emprego público. Então é o seguinte, agora ou você jura fidelidade ao governo, ou nós te tiramos do clero. Então, não era uma perseguição em massa, era uma perseguição um por um, que isolava as pessoas, tá certo? E as deixava indefesas contra o governo. Exatamente a técnica que estão usando agora. E estão usando em toda parte. Isso quer dizer, vamos falar o português claro, existe no mundo, em plena execução, um processo de extinção da religião, especificamente da católica. Não dá para esconder mais. É uma coisa uniforme em todo o mundo, as técnicas são as mesmas e a possibilidade de isso ser coincidência é zero. Tá certo? Vocês leiam no livro do Lee Penn, False Dawn, que eu já mencionei aqui, tem toda a documentação do projeto de implantação de uma religião biônica mundial. Esse projeto está em plena fase de implementação. E toda essa gente, Dilma Rousseff, Gilberto Carvalho, está tudo trabalhando para isso. Não se iludam. Agora, outro dia veio aquele senador evangélico, Magno Malta, né? Fez um belo discurso contra os abortistas e gaysistas do governo, dizendo que eles estão impondo o império gay a toda a nação, contra a opinião da maioria. É verdade. Porém, no mesmo discurso ele confessa, eu faço parte da base do governo, eu percorri o país fazendo propaganda à dona Dilma e tentando melhorar a imagem dela. Por que você fez isso, Magno Malta? Foi por falta de aviso? Não, você fez isso porque você é um analfabeto. Você não tem cultura política suficiente para saber com o que você está lidando. Você não sabe sequer o que é o PT. Você nem leu sequer os documentos internos do PT. Você não sabe a história do movimento comunista no Brasil e na América Latina. E, no entanto, é senador. Então, você é feito de trouxa com a maior facilidade. Depois que quando percebe que foi feito de trouxa, fica louco da vida. Só que você percebe com atraso. Porque que eles iam fazer isso, eu estou dizendo isso há 20 anos. E como é que eu estou dizendo isso? Por adivinhação? Não, é porque eu li as atas de congresso do PT e li as atas do Congresso de São Paulo, do Foro de São Paulo, e sei o que eles vão fazer porque eu sei o que eles dizem que vão fazer. Então, os caras dizem que vão sufocar a religião católica, a religião cristã de modo geral, e transformá-la em instrumento de propaganda comunista. Eles dizem isto, né? E você sai pelo país dizendo, não, a Dilma não vai fazer isso, ela é uma pessoa confiável. Com base no quê você diz isto? Você não tem fundamento para dizer uma coisa dessa. Você diz isso porque você quer e porque lhe pareceu politicamente conveniente no momento. Então, você tem todo o apoio, o nosso apoio por esse discurso que você deu, mas o resto da sua vida política, meu filho, você quer saber, não vale nada. Você está tentando se redimir por um discurso decente, depois de ter trabalhado por uma causa indecente por anos a fio. Da onde você tirou essa ideia de que podia confiar na Dilma? Só porque ela disse, quando você vê toda a carreira dela e toda a carreira do PT,
Você acha que tudo isto, como diz, é teoria da conspiração. Sabe por quê? Porque não saiu na grande mídia. E você não estuda documentos de fonte primária. Você vê o Jornal Nacional e acredita. As suas fontes de informação são apenas a mídia popular. Só que isto, para um político profissional, para não falar de um historiador, de um cientista político, é pecado mortal. Você tem que raciocinar com elementos científicos, meu filho. Ou seja, baseado em documentos de fonte primária. Dos documentos internos. E pior ainda, você não pode entrar num confronto ou até numa colaboração com um partido nitidamente comunista sem você ter estudado o comunismo, meu Deus do céu. Então vou fazer aqui, o seu senador Magnota, vou passar uma sabatina de marxismo em você. Teoria e estratégia do marxismo. Você não sabe nada disso. Só que é o seguinte, eu estudo a coisa há 40 anos. Só que a minha opinião não vale. Por quê? Porque ela se baseia em informações eruditas, informações que não são acessíveis ao povo e que quando você as usa num debate, elas não têm aquela credibilidade automática das mentirinhas que foram repetidas 1000 vezes pela Globo, pela Folha, etc, etc. Não só você pode falar contra o cristianismo, como é absolutamente obrigatório falar contra o cristianismo. Você verá, recentemente na cidade de Santa Mônica, na Califórnia, foi proibida a exibição pública de presépios. Quer dizer, o negócio está cercando. Vocês viram, em 1954, o grande filósofo teólogo católico, Dietrich von Hildebrand, num livro que se chamava A Nova Torre de Babel, ele escreveu o seguinte. Ele disse, olha, recentemente o combate anticristão mudou de fase, mudou de etapa. Na era liberal, que era assim entre o século XIX, né, democracia europeia, essa coisa toda, o pessoal falava mal da igreja, mas o cristianismo ainda estava imbricado nos valores, nas instituições, nas leis, no ensino, etc, etc. Mais recentemente, diz ele, começou-se um esforço na esfera intelectual para repudiar totalmente o cristianismo. E ele dá como exemplo as obras do Jean-Paul Sartre, existencialismo ateu, essa coisa toda. Só que esse combate anticristão, naquela época, estava na esfera das ideias, era coisa de intelectuais. Então, hoje, se Dietrich von Hildebrand estivesse vivo e fosse fazer uma reedição do seu livro, ele teria que dizer o seguinte, agora passou por uma terceira etapa. A Torre de Babel estava em planos naquela época, agora passou para a construção efetiva. Ou seja, a briga saiu do terreno das ideias, já não são mais intelectuais discutindo, e entrou no terreno da ação prática efetiva. Ação prática efetiva que se manifesta por dois lados. Primeiro, a matança geral de cristãos. Quer dizer, estão morrendo aproximadamente de 100 a 150 mil cristãos católicos e protestantes por ano, por motivo de perseguição religiosa exclusivamente, no mundo. Rarissimamente sai uma linha, sai uma notinha na mídia. E segunda expressão do genocídio é o genocídio cultural que se observa no Ocidente, que é a tentativa, o esforço generalizado de destruição sistemática da presença cristã na vida pública. Então, o que está se procurando fazer é implantar em todo o Ocidente um sistema igual ao do Irã, onde você pode ser cristão na sua casa, na sua vida privada, tá certo? Até na privada, você tem que fechar no banheiro para você ser cristão ali dentro. Porque se abriu a boca para falar de cristianismo na vida pública, tu vai para cana. Isto é o que está se implantando no Ocidente desde já, ao mesmo tempo e pelas mesmas vias e através das mesmas pessoas e grupos que estão promovendo leis e campanhas de proteção à religião islâmica, que se tornou intocável. É claro que corre muito dinheiro por baixo disso, né? Então, eu diria que manter o homem do filminho na cadeia tem esta função secundária, já é para reforçar, né, o caráter intocável da religião islâmica. Ou seja, você pode falar contra o cristianismo, você pode falar o que quiser. Agora, contra o Islã, existe o crime de blasfêmia que é punido no Ocidente, nos Estados Unidos. O rapaz está lá por crime de blasfêmia contra a religião islâmica. Agora, contra o cristianismo, você pode fazer imagem de Nossa Senhora cheia de merda, você pode
pegar um crucifixo e jogar dentro da urina. Você pode fazer o que você quiser, porra. E aplaudir e tem verba pública para fazer isso. Então, esse é um bom motivo para manter o menino na cadeia. É para lembrar as pessoas sutilmente, olha, não abra a boca contra o Islã porque nós te pegamos. Né? Quer dizer, a lealdade do seu Barack Obama, né, ao radicalismo islâmico é uma coisa notória. Inclusive, você vê, o que estava fazendo em Benghazi o embaixador Chris Stevens? Ele estava lá distribuindo armas aos chamados insurgentes, entre os quais há inúmeros membros do Hamas e da Al-Qaeda. Agora aqui, ó, o Ministério Público pede que a frase Deus seja louvado seja retirada das notas de reais. Fala, ó, Deus não está precisando de notas de reais, tá? Né? Mas se tirar, para Deus não vai fazer a menor diferença. Né? Agora, isso faz parte do genocídio cultural. Quer dizer, você retirar todos os sinais da religião da vida pública, fazê-la recuar para a vida privada e, no fim, criminalizá-la e persegui-la. Então você tem o genocídio físico nos países comunistas e islâmicos e o genocídio cultural no Ocidente. Acontece o seguinte, o genocídio cultural sempre é preparativo do genocídio efetivo. E sempre foi assim, quer dizer, primeiro você quebra a espinha dorsal da comunidade, que são os seus valores, suas crenças, tá certo? O seu espírito de unidade, tá certo? Daí você pode mandar os caras para a cadeia ou para o pelotão de fuzilamento que ninguém mais liga. Então, você veja, este cara aqui, ele é evidentemente um cúmplice moral do genocídio anticristão mundial. E a mídia, quando não noticia o que está acontecendo, o silêncio, né, deliberado, também é colaboração com o genocídio. Se vocês estudarem a legislação internacional a respeito, vocês verão que todas estas condutas, quando praticadas contra os judeus, foram consideradas cumplicidade e crime. Só que os cristãos são bestas, eles não se lembram de usar a lei em favor deles. Mas estudem a legislação internacional e vocês poderão legitimamente acusar todas essas pessoas, toda essa perseguição anticristã, de cumplicidade com o genocídio anticristão no mundo. Porque, como disse recentemente a primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, ela disse claramente, olha, a comunidade cristã é a mais perseguida do mundo. É claro que há. Nenhuma outra comunidade tem 150 mil vítimas por ano. Nem mesmo em guerra. Né? Quer dizer, isso aí, 150 mil vítimas por ano, isso aí são 6 guerras do Iraque por ano contra os cristãos. Agora, quando morre um desgraçado, um terrorista, ou quando você abre a boca para falar dos assassinos de cristãos, todo mundo se escandaliza, isso é perseguição, é racismo, é eurocentrismo, é não sei o que. Quer dizer, agora, se o pessoal cristão não quer se defender, ou não quer acreditar no que está acontecendo, então eles mesmos se tornam cúmplices da sua própria liquidação. Então daí, se você quer morrer, meu filho, ninguém segura. Né? Outra coisa, estou falando aqui da perseguição anticristã. O Barack Obama, umas semanas atrás, ele disse o seguinte, ele disse... Ele fez aquele regulamento do Medicare que obriga todas as firmas a darem assistência para as suas funcionárias que queiram praticar aborto. Então, evidentemente, os empresários pequenos e grandes que são cristãos dizem, não, eu não posso colaborar com isso que viola a minha consciência. Daí o Barack Obama disse o seguinte, disse que a primeira emenda, né, que protege a liberdade religiosa, não se aplica a empresas e instituições. Isso quer dizer que se você tem uma pastelaria, né, e tem um empregado que quer abortar, você é obrigado a pagar o aborto dela, contra a sua consciência. Claro que isso faz parte do genocídio anticristão. Quem é que não está vendo? O que falta é alguém que reúna todas estas manifestações e perceba a articulação de umas com as outras. Por quê? Porque essa turma que está apoiando, vamos dizer, a perseguição, o genocídio cultural anticristão, é a mesma que está promovendo a proteção generalizada à religião islâmica. Tudo isso está muito articulado, gente. E os países islâmicos são justamente os que estão matando cristãos. Então, tudo isto tem conexão entre si. Não são fenômenos separados, não são puras coincidências. Né? Ora, puras coincidências, meu filho, são mais raras do que você imagina. Né?